E essas informações do coronavírus estão chegando para você por onde? Quando surge uma pandemia, eu sempre falo assim, a gente consegue enxergar o melhor e também o pior do ser humano, né? Então tem muita fake news rolando, mas tem ao mesmo tempo muita coisa boa aqui na plataforma também. Então, na verdade, eu acho que a minha principal fonte de informação quanto ao coronavírus tem de fato sido o YouTube. Enquanto muitos ficam na quarentena, a ciência busca respostas para entender melhor como funciona o vírus que causa a Covid-19. Muitas perguntas ainda não têm uma resposta definitiva, enquanto outras já começam a ser solucionadas. Mas será que o Covid-19 é tão diferente assim? E aí pessoal, eu sou o Vlad, estou aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te dar continuidade à nossa série especial aqui sobre o coronavírus. E hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho a respeito de como o coronavírus se diferencia dos outros vírus, das outras pandemias, das outras pestes que a gente já teve no mundo. E o primeiro exemplo que a gente vai dar aqui é a influenza, que é também conhecido como o vírus causador da gripe. Porque devido a algumas similaridades entre os sintomas, muita gente acaba confundindo o coronavírus como uma simples gripe. E essa confusão rola porque ambos podem causar infecções dos pulmões, vias aéreas, além de outros sintomas como febre, coriza, dores musculares, dor de garganta e tosse seca. E em casos mais graves, essa infecção pode causar até mesmo uma pneumonia, que é quando os pulmões sofrem uma inflamação e os sacos aéreos se enchem de líquido, tornando a respiração mais difícil. E com isso dá pra ver que ambos os vírus causam infecções virais pulmonares. Aliás, vocês sabiam que o nome oficial do coronavírus é SARS-CoV-2, que é uma sigla para Síndrome Respiratória Aguda por Coronavírus 2, que é da mesma família que a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave de 2002. Então são vírus que podem causar justamente isso, uma síndrome respiratória grave. E por mais que esses padrões sintomáticos se repitam, a gente precisa olhar mais a fundo, a gente precisa olhar direitinho para entender, para ver que elas sim se diferenciam. E isso começa já pelos sintomas, que embora sejam muito parecidos, a gente vê algumas diferenças. Como, por exemplo, perda de olfato e paladar, falta de apetite, diarreia, náuseas, mas principalmente a falta de ar. E esses sintomas diferenciados mostram que o coronavírus pode causar reações diferentes no nosso organismo. Inclusive existem casos de pessoas que, embora contaminadas, embora portadoras do vírus, não apresentam nenhum tipo de sintomas, são completamente assintomáticas. E é justamente essa diferenciação nos sintomas que ajuda os médicos a fazer uma triagem para saber quem de fato precisa realizar o teste ou não. E outra diferença marcante do coronavírus em comparação com outros vírus é a transmissão. Porque para determinar quão facilmente um vírus se espalha e qual o potencial epidêmico máximo de um patógeno, que é o agente causador da doença, os cientistas usam o R0, que é o número básico de reprodução. E esse número basicamente significa o potencial de quantas pessoas vão pegar a doença de um único infectado, ou seja, para quantas pessoas um infectado transmite a doença. E só para vocês poderem fazer uma comparação, o The New York Times estima que o R0 da gripe seja de 1,3, ou seja que para cada pessoa infectada com o vírus da gripe, ela vai transmitir a doença para 1,3 pessoas e assim sucessivamente. Já no caso do coronavírus, estudos preliminares do Jornal da Associação Médica Americana estimam que o número básico seja na casa dos 2 ou 3. Ou seja, que para cada pessoa infectada com coronavírus, ela pode transmitir a doença para até 3 pessoas. E cada uma dessas 3 pessoas transmite para mais 3, ou seja, 9 pessoas infectadas. E esse número vai crescendo exponencialmente. Além de sintomas diferentes, doenças virais têm um número básico de reprodução também bem diferente. O sarampo, por exemplo, que é uma doença bem infecciosa, apresenta um número na casa de 12 a 18. Mas não é esse número que determina necessariamente o grau de periculosidade do vírus. Então esse número, na verdade, serve mais para a gente conseguir entender, conseguir formular modelos de como o vírus se espalha. E no cálculo final também entra um outro fator,
o quanto as pessoas já são imunes a esses vírus. E no caso do coronavírus é uma coisa um pouco diferente, porque é um vírus completamente novo e as pessoas, de maneira geral, não apresentam nenhum tipo de imunidade. Então, por se tratar de algo novo, os cientistas, na verdade, estimam que 100% da população estejam suscetíveis a se contaminar com esse vírus. Porque com esse número você consegue fazer estimativas, calcular modelos de como o vírus vai se comportar em determinadas regiões, conseguindo prever mais ou menos como as pessoas vão reagir e quantas pessoas vão ser infectadas também pelo vírus. E é a partir desses números que a gente começa a pensar em quais medidas tomar para diminuir o ritmo desse contágio e fazer com que menos pessoas entrem em contato com pessoas que têm o vírus. Daí que, por exemplo, surgem medidas como a quarentena. Porque se nada for feito durante uma epidemia ou uma pandemia, o vírus começa a se espalhar fora de controle. Isso se torna mais grave no caso do coronavírus porque, como vocês sabem, ainda não existe uma cura, ainda não existe uma vacina. E o objetivo por trás da quarentena, do isolamento, desse distanciamento social é justamente tentar diminuir o número de pessoas contaminadas. E não só isso, quando você fica em casa, mesmo que você esteja contaminado, você evita contaminar outras pessoas. Eu queria escutar de vocês aí, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso que está rolando, o que vocês têm feito para se informar a respeito do coronavírus. Na minha família mesmo, teve muita gente que de início estava bem relutante a adotar as medidas necessárias, mas enfim, eu compartilhei muito vídeo aqui do YouTube, muita informação que chegou para mim, eu também repliquei, repassei para essas pessoas e hoje em dia eles estão realmente respeitando as medidas e estão em completo isolamento. Assim como todos os vírus, o coronavírus passa por um período de incubação, que é o tempo que leva desde o momento que o vírus entrou em nosso organismo até o momento que ele se torna ativo e os primeiros sintomas começam a aparecer. E no caso do coronavírus, em média, esse período pode variar de 2 a 14 dias. E é justamente nesse período que a pessoa com o vírus pode transmitir para outras pessoas mesmo se não apresentar nenhum tipo de sintoma. E olha só, a H1N1, uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe, tem um período de incubação de 3 a 5 dias, que é muito menor do que o período de incubação do coronavírus. E como eu disse, acontecem muitos casos de pessoas assintomáticas portadoras do Covid-19. Mas ser assintomático não quer dizer que não existe o potencial de transmissão do vírus para outras pessoas. E na verdade é bem pelo contrário, porque pelo fato da pessoa não apresentar nenhum tipo de sintoma, ela pode não tomar as medidas necessárias de prevenção. Ela, por exemplo, pode acabar saindo na rua, colocando a mão na maçaneta, num corrimão, num carrinho de supermercado e assim transmitir a doença para outras pessoas. E esse é mais um ponto que reforça a importância da quarentena, do isolamento social e também da higiene. Mas ao longo da história da humanidade, nós tivemos outras pandemias e é importante entender quais foram essas pandemias e também o porquê elas se diferenciam do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde já oficializou que o caso do coronavírus é sim uma pandemia. E mesmo que existam similaridades, é diferente de tantos outros casos que já aconteceram. Principalmente porque o mundo mudou muito. E um exemplo disso é o da gripe espanhola, que infectou mais de 500 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. Isso equivale a mais ou menos 1/3 da população mundial da época, inclusive do Brasil. A primeira diferença é que a gripe espanhola afetou mais vidas que estavam entre os 20 e 40 anos, em vez de idosos e pessoas com imunidade mais fraca por causa de outras doenças, outras condições médicas pré-existentes. Porque são justamente os idosos e pessoas que têm algum tipo de condição médica que são o principal grupo de risco do coronavírus. Mas não se enganem não, o coronavírus não é algo exclusivo de idosos. Mas o mais diferente entre os dois casos, como eu falei, é que o mundo era outro em 1918. Não existiam, por exemplo, microscópios eletrônicos e, para você ter uma noção, o material genético dos vírus ainda nem tinha sido descoberto. Hoje em dia, pesquisadores conseguem isolar um vírus, identificar sua sequência genética e testar antivirais para poder desenvolver uma vacina.
Mas no caso do coronavírus, uma vacina só deve aparecer para os meados de 2021. Inclusive, vários países, vários laboratórios já estão na corrida para conseguir desenvolver uma vacina funcional. E outra grande diferença da gripe espanhola é que inicialmente a quarentena não foi tão apoiada em alguns lugares, porque as pessoas achavam que ela não era tão eficiente. E isso fez com que várias cidades dos Estados Unidos, que é o país de origem da gripe espanhola, que de espanhola portanto não tem nada, não adotassem a medida do distanciamento social, não adotassem políticas de quarentena. E sem a quarentena, sem o distanciamento social, a gripe espanhola causada pelo vírus influenza H1N1 se espalhou sem um controle maior. E olha que curioso, pesquisadores acreditam que a gripe espanhola não afetou tantas pessoas mais velhas porque naquela época elas já tinham criado anticorpos, já tinham criado imunidade décadas antes, depois que uma versão não tão perigosa desse vírus se espalhou décadas antes como uma gripe comum. E por esse fator os pesquisadores acreditam que os idosos dessa época já tinham anticorpos que conseguiram combater a doença e não foram assim tão afetados. Diferentemente da população mais jovem, que não teve contato com esse outro vírus e, portanto, não tinha nenhum tipo de imunidade. E diferente da gripe espanhola, o coronavírus, como se sabe, tem um efeito maior em idosos e pessoas com a saúde mais fragilizada. Mas, como eu falei, isso não é uma regra, porque ele também afeta os mais novos, então todo cuidado é pouco. Mas e aí, tá explicado? Então, enquanto isso, galera, se cuidem, fiquem em casa e tentem se manter o mais informados possível. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, até a próxima!